a estimativa para o Brasil varia aí em torno de 2,8. Ou seja, nós não estamos aí no pior dos mundos, mas também nós não estamos seguros. A nossa segurança só pode existir quando o RO for igual a 1. Quando o R0 for igual a 1. Tá certo? Então, eu queria chamar a atenção disso. Esse é um indicador do que nós vamos utilizar muito nas próximas semanas. O governador de Nova York ontem disse que a economia de Nova York só vai abrir, uma das pré-condições é quando esse R0 for igual a 1. Enquanto não houver uma segurança acerca do fim do contágio explosivo, não existe condições de se abrir a economia. Tá certo? Então, é importante que a gente possa, agora, na medida que a gente tem essas informações, a gente vai tirando a escuridão dessa floresta imensa que nós estamos atravessando. Nós temos agora, não mais uma velhinha, um foquito que estava na nossa mão, mas nós temos um holofote potente para mostrar o que está acontecendo. Então, já pode dizer que nós estamos num caminho explosivo. Não é tão explosivo quanto o que está acontecendo em outros municípios, em outras cidades, no Brasil como um todo. Mas continua a ser explosivo, continua a ser perigoso. Repito, nós estamos no meio de uma epidemia que está crescendo significativamente. Os dados estão claros. A cada semana, a quantidade de pessoas infectadas na nossa cidade cresce 60%. Nesse último fim de semana, foram cerca de 12 mil pessoas. 12.492. Se continuar a crescer 60% por semana, no próximo fim de semana nós vamos ter quase 20 mil pessoas infectadas. E na semana seguinte, é 20 mil mais 60%, sabe da quanto? É 32 mil pessoas infectadas. Vou repetir a conta. Se a gente continuar a crescer 60% todo fim de semana, toda semana, em 2 semanas nós teremos 32 mil pessoas infectadas. É só fazer essa continha, simples. Não tem muita matemática, não. Então, eu quero chamar a atenção, de que agora nós temos uma medida bastante precisa para dizermos que nós estamos em sérias complicações com esse vírus. Como nossa quarentena tem dado resultado, as pessoas se acham falsamente seguras e não percebem o que está acontecendo na nossa cidade, debaixo dos nossos olhos. É justamente isso que essa pesquisa vem mostrar, que nós não estamos seguros, pelo contrário. Nós temos que mudar o nosso comportamento sob pena. Se nós continuarmos a crescer 60% por semana, nós vamos ter um final de maio dramático na nossa cidade. E isso nós não queremos. Nosso desejo é preservar a vida dos nossos amigos, das nossas amigas, dos nossos familiares, dos nossos pais, das nossas mães, dos nossos filhos, das nossas comunidades, de cada um dos teresinenses. Nossa missão é buscar preservar vidas. Do jeito que essa taxa está se comportando, isso não vai acontecer. Essa palavra de advertência que eu trago a toda a população de Teresina. Nós não estamos seguros. Nosso exército adversário está crescendo rapidamente na nossa cidade. Ele está crescendo debaixo dos nossos olhos. E à medida que esse exército se fortalece, as nossas vidas ficam ameaçadas. Então, eu trago essa reflexão para todos os senhores. Vamos continuar com o resultado da pesquisa? Por favor, próximo slide. Opa, pronto. Aqui nós temos também uma composição, pegando-se todas as entrevistas, essas 3 edições, dividindo por região. As barras azuis, elas mostram o quê? É o percentual que a região, da população da região X, tem em relação à cidade como um todo. Então, a Zona Leste corresponde a 19% da população de Teresina. Agora, quando você olha a barra laranja, o que significa a barra laranja? Significa a quantidade de pessoas que foram positivadas nas pesquisas. Aí você nota que a Zona Leste ela tem 27%.
Ou seja, a participação dos positivados do coronavírus, do SARS-CoV-2, na Zona Leste é maior do que a participação da população da Zona Leste e da população de Teresina como um todo. Então, pode-se concluir que a região mais infectada da cidade é a Zona Leste. Na sequência, nós temos a Zona Sudeste, que 18% da população de Teresina mora na Zona Sudeste. Agora, 23% dos positivados estão na Zona Sudeste. Ou seja, a proporção de positivados é maior na Zona Sudeste do que a proporção da população dela em relação à população de Teresina como um todo. Adiante, região Norte. A região Norte tem 29% da população de Teresina como um todo e tem uma população menor, 19%, da quantidade de positivados em relação à quantidade de positivados de Teresina como um todo. Note na sequência que a Zona Sul, que é a zona mais populosa de Teresina, a Zona Sul tem 34% da nossa população, ela tem, a proporção dela é de 31% dentro dos positivados. Agora, note, é importante salientar uma comparação com a última pesquisa. Cresceu muito, muito mesmo, a quantidade de positivados na Zona Sul. Nessa última semana, a gente já nota um crescimento significativo da Zona Sul. Então, nós devemos ter uma preocupação muito grande de saber o que está acontecendo na Zona Sul. Doutor Câncio, falou. Bem, como é que fica a pesquisa em relação à questão de gênero, de sexo? Basicamente, nós temos, na cidade de Teresina, 53% da população é feminina, composta de mulheres, e, basicamente, você tem, entre os positivados, você tem 54% são do sexo feminino. Ou seja, não tem, assim, uma desproporção tão grande, né? Está dentro de uma certa margem de erro. Da mesma forma, em relação aos homens, né? Nós temos na população 47% de sexo masculino e 46% entre os positivados. Portanto, está dentro de uma certa margem de erro. Vamos agora para a questão da faixa etária, da idade. 22% da população de Teresina está entre 0 e 14 anos. Repito, 22% da população de Teresina está entre 0 e 14 anos. Quando a gente olha qual o percentual de positivados que estão nessa faixa etária, a resposta é 0. Nessas 2.700 amostras que foram coletadas, inclusive 22% dessas amostras foram feitas em pessoas dessa faixa etária, entre 0 e 14 anos. Pois bem, nenhuma dessas amostras elas deram positivos, foram positivadas. Ou seja, as crianças e os jovens no começo da adolescência, eles estão de fato preservados da infecção. Provavelmente porque estão ficando mais dentro de casa, estão mais isolados. A dependência da criança e do jovem, do adolescente no início, muito grande em relação aos pais e às mães, o respeito às regras, né, está fazendo com que as crianças até agora não estão sendo infectadas. Quando a gente passa para 15, vamos lá, para 15 a 24 anos, olha só a diferença. Nessa faixa etária de 15 a 24 anos, nós temos 19% da nossa população. Mas nessa faixa etária estão 35% dos infectados. Repito, entre 15 e 26 anos, 24 anos de idade, nós temos aí cerca de 19% dos teresinenses. Mas essa faixa etária tem 35% dos infectados, dos positivados. O que é que significa? São justamente os jovens, a partir de 15 anos, até os 24 anos, jovens, os adultos, os adultos jovens, né, que estão mais infectados na cidade. E essa impressão é confirmada pela terceira faixa etária. Pega ali o pessoal entre 25 a 34 anos. Nessa faixa etária de 25 a 34 anos, nós temos 20% da população de Teresina. De cada 5 teresinenses, um está nessa faixa etária. Mas, dentre os infectados, dos positivados, essa faixa etária tem 27% do total. Se você juntar o pessoal de 15 a 24 com o pessoal de 25 a 34,
ou seja, pegar da faixa etária de 15 a 34 anos, você vai ter o quê? Você vai ter 62%, não é isso, doutor Câncer? 62% da população dos infectados estão dentro dessa faixa etária. Repito, 62%, quase 2/3 da população de Teresina, dos infectados de Teresina estão entre 15 a 34 anos de idade. E o porquê disso? Basicamente porque os mais jovens têm um sentimento de segurança. Acho que não vão ser acometidos de doença, de sintomas, acho que estão acima do bem e do mal e não tem nenhum compromisso, né, especialmente no respeito à questão, não digo todos, obviamente, não podemos generalizar, mas essa é a informação que nos dá, que grande parte dos jovens, aí de 15 até 34 anos, sendo um pouco mais expansivo em relação ao conceito de juventude, as pessoas não estão respeitando as regras de isolamento. Ou porque está se sentindo seguro, ou eventualmente porque existe uma tendência nessa faixa etária de não cumprir regras, de buscar contestar o que vem de cima, o que é socialmente determinado. Olha como é que está a situação. Então, é importante que se possa refletir. Nossa juventude está sendo a mais infectada dentro desse processo. E é importante dizer que as pessoas que são infectadas, mesmo não tendo sintomas, de cada 10 pessoas infectadas, 9 não tem nenhum sintoma, mas ela transmite para as outras pessoas. Então, um jovem de 20 anos está infectado, ele pode ter nenhum efeito sobre ele. Ele não está com febre, ele não está tossindo, ele não está com falta de ar, ele não está se sentindo mole. Pelo contrário, está bem, tranquilo. Mas quando ele circula, ele espalha o vírus. Ele espalha o vírus para os seus irmãos mais velhos, espalha os vírus para os seus pais, ele espalha para os seus avós, para os seus tios. E isso complica. Mas vamos adiante. De 35 a 44 anos, 15% da população e 15% dos infectados. Aí quando você começa a aumentar a faixa etária, vamos lá, de 45 a 54, tem 12% da população, mas só tem 8% do total de infectados. E 55 a 69 anos, tem 9% da população, mas só tem 8% dos infectados. Agora, quando você chega lá no final, acima de 70 anos, você tem aparece agora, e foi até acho que um achado da última semana. Está aumentando muito, né? A população acima de 70 anos, que representa apenas 3% da nossa população, já chega a ter 8% do total de infectados. E a preocupação é grande por quê? Porque um dos fatores de risco que todos nós sabemos é a questão da idade. Com a idade, com a velhice, o nosso sistema imunológico diminui na sua efetividade. A pele já não é a mesma, quer dizer, com a idade, a minha pele já não é a mesma de antigamente, meus ossos já não são os mesmos de antigamente, o cabelo já não é o mesmo de antigamente. Da mesma forma, o sistema imunológico. Então, é exatamente por isso que acima de 60 anos, todo mundo está numa situação de risco, em especial aqueles acima de 70 anos. E não apenas em situação de risco você está acima de 60, mas também as pessoas adultas ou jovens que tenham hipertensão, diabetes, que tenham problemas pulmonares, que tenham obesidade, né? Então, por exemplo, nós já tivemos um óbito de uma jovem de 22 anos que era obesa. Então, a obesidade é uma comorbidade importante nesse processo. É importante que a gente possa ficar atento a essa informação. E nos preocupa bastante o fato de que nós temos muitos senhores e senhoras acima de 70 anos infectados. Isso significa que nós temos que aumentar a nossa política, né, de isolamento, né, e ter uma preocupação toda especial em relação aos nossos idosos. Não podem sair, tem que ficar em casa, evitar o contato maior com a rua, contato com as pessoas que saíram para a rua e assim por diante. Manter os hábitos de higiene, lavar a mão, evitar o contato direto, usar a máscara. Os idosos, mesmo em casa, precisam usar a máscara. Os outros que estão perto dos idosos, usar a máscara. Por quê? Porque é um grupo de muito
muito risco. Seguimos adiante. Em relação à ocupação profissional, à ocupação econômica, aí você tem, por exemplo, a carteira assinada de funcionário público, do setor de trabalho formal, você tem 23% da população e você tem 31% dos que estão positivados. Ainda não existe, quer dizer, como grande parte dos servidores públicos estão na inativa em teletrabalho ou de férias antecipadas, o que acontece? Provavelmente esse número se deve aos profissionais que estão na batalha, especialmente os trabalhadores de saúde. É justamente por isso que dentro que deve existir uma preocupação muito grande, né? Porque esse é o nosso exército que não pode ficar em casa. É o exército dos trabalhadores de saúde. Então, a gente tem que ter uma preocupação muito grande em protegê-los com as EPIs, assim como também é necessária a testagem. A Prefeitura está terminando até o final de domingo agora a testagem completa de todos os servidores que estão nas nossas unidades básicas de saúde, nos nossos hospitais e nas nossas UPAs, justamente para que a gente possa proteger esses profissionais. E, ao mesmo tempo, aqueles profissionais que estão em grupo de risco então não estão na frente de trabalho. Bem, aí você vai na segunda ocupação ali, o profissional liberal, empresário e autônomo. Veja só, 21% da população é composta desses profissionais liberais, desse empresário e desse autônomo. Olha o percentual do total de positivados. 38%. É o pessoal que mais contesta o isolamento. O que está acontecendo aí? Essa rebeldia, todo mundo, não, tem que abrir tudo. Olha como é que está a situação. De todas as ocupações, aquelas que estão mais infectadas são os profissionais liberais, empresários e autônomos. Precisa refletir sobre isso. Terceira ocupação, aposentados, estudantes do lado. O pessoal que está ficando em casa. Representa 40% da população, mas apenas 19% infectados. Ou seja, quem não circula, quem está respeitando o isolamento, faz com que haja diminuição, né, da taxa de infecção. Pessoal que desempregado, pessoal que vive de bico, no mercado informal, pessoal, 15% da população como um todo, e a taxa de infecção é um pouco mais baixa. Vamos para outro slide. Quais são essa pesquisa ela foi autodeclaratória. Então, quais são as doenças pré-existentes, segundo os próprios positivados? O que é que apareceu? Apareceu a pressão alta foi a mais constante, depois apareceu a obesidade, com 15%, depois aparece ali diabetes e asma, 4%, né? E em relação às mulheres, no meio das mulheres, 7% das mulheres estavam gestantes, o que conduz a uma preocupação muito grande em relação a esse processo de gestação. Vamos adiante. Quais são os sintomas? É interessante fazer essa reflexão. O sintoma mais... Tem um gráfico de barra ou só tem a tabela? Isso. O sintoma mais presente foi dor de cabeça. Depois apareceu muito, né, coriza e dor no corpo. Depois aparece muito febre, dor nas juntas e, por último, falta de ar. Está faltando também, eu acho que faltou também a história da tosse, né? E aquela história da falta de... Falta de olfato e paladar. Qual o nome errado? Anosmia, né? Parece que é um nome assim, que eu ainda não consegui memorizar. Os neurônios estão envelhecendo também. Então, preocupação, olha só. Esses dados aqui estão... Muitas pessoas acham, né, que é só falta de ar, que é tosse, que é a questão da febre, mas também essas outras características são presentes, né? Como se... Olfato é anosmia. Anosmia é o nome da... Anosmia, é a falta de olfato. Olfato não, olfato. Alface e olfato. Olfato. Vamos lá, passar para outra... Bem, quais são os cenários? Então, aqui a gente constrói um cenário. Toda medida estatística tem um limite inferior de confiança e tem um limite superior. E aqui apareceram, a gente colocou a etapa do primeiro fim de semana, para o segundo fim de semana e para o terceiro.
Lá no terceiro, olha a medida central, 12, qual a estimativa para o fim de semana? 12.492 pessoas infectadas. Repito, esse último fim de semana, a estimativa é que nós temos 12.492 pessoas infectadas. Se nós tivermos no limite inferior da estimativa, nós vamos ter 5.751 infectados. Mas se nós estivermos no limite superior, nós já vamos ter, nesse fim de semana, 19.234. Tá certo? Para fazer uma comparação com pesquisa eleitoral, as pessoas dizem, fulano tem 20% de intenção de voto, mas eu é 3%. Então pode ser 20%, que é a medida central, ou pode ser no limite superior 23%, ou no limite inferior 20 menos 3, 17%. Então, o intervalo vai entre 17 e 23. E a medida central é o 20 na pesquisa eleitoral. Já no caso aqui do último fim de semana, da etapa 3, qual é o intervalo? Vai de 5.751 pessoas infectadas a 19.234. E a medida central, 12.492. E eu queria, por último, só para encerrar essa nossa apresentação, apresentar a taxa de isolamento. Por quê? A gente falou e demonstrou com essas pesquisas o que está acontecendo com a evolução do vírus. Nós temos, a cada semana, nós estamos crescendo a quantidade de pessoas infectadas em torno de 60%. 60%. E quais são as nossas estratégias para conter isso aí? Não existe vacina, não existe cura, e é importante que a gente possa praticar o isolamento social. O que é que tem acontecido com o nosso isolamento social, com a nossa quarentena? E a gente está colocando esse quadro para partilhar com vocês. Está caindo. Olha só o que aconteceu na semana passada, na quinta-feira. 42% da população ficou em casa. 58% foi para a rua. Olha o que aconteceu ontem. Ontem, 47% da população ficou isolada. 53% ficou na rua. Vocês sabem qual é a média da primeira semana que nós tivemos de quarentena? 60%. Olha só. Na primeira semana de quarentena, lá a partir do dia 23 de março, naquela semana do dia 23 de março, aquela última semana de março, a nossa média foi de 60%. Nosso objetivo, segundo os estudiosos da área, é de 70%. O que está acontecendo com a gente? A gente está relaxando no isolamento. Na medida que a gente relaxa o isolamento, o que acontece com o vírus? Ele circula mais. O R0 dele cresce. O contágio do vírus cresce. A quantidade de pessoas infectadas cresce. A quantidade de pessoas hospitalizadas cresce. A quantidade de óbitos cresce. Falar em óbitos, o que aconteceu? A gente passou 10, 11 dias sem nenhum óbito na cidade de Teresina. 10, 11 dias. Nos últimos 10 dias, quase todos os dias nós estamos tendo um óbito. E são nossos irmãos de Teresina. Não é de São Luís, não é de São Paulo, não é de Fortaleza. É gente aqui da nossa cidade. É gente lá do Mafrense, nossos amigos lá do Disseu, amigos lá do Cristo Rei, amigos da Morada Nova, amigos da Morada do Sol, da Zona Norte, da Zona Sul, da Zona Leste, da Zona Sudeste. De todas as regiões. E a gente precisa refletir. Se a gente persistir nesse desrespeito à taxa de isolamento, se a gente persistir com esses números, a gente tem que se preparar. Não é para abrir economia, abrir comércio, não. A gente tem que se preparar para o pior. Esse pensamento, essa advertência que eu quero trazer e compartilhar com todos vocês. Eu não queria estar aqui falando sobre isso. É uma cruz pesada para se carregar, confesso.
Mas eu tenho que partilhar essas informações com vocês. Se nós insistirmos em desrespeitar o isolamento social, esse contágio vai continuar a acontecer. Semana após semana, mais de 60% da população vai ser contagiada. E o que está acontecendo bem aqui, do outro lado da serra, Fortaleza. E o que está acontecendo bem aqui do outro lado do Rio Paraíba, São Luís, poderá acontecer aqui. É isso que você deseja? É isso que eu desejo? A gente não pode apenas com um desejo. A gente tem que transformar o nosso desejo em um gesto concreto, comportamento. Não pode respeitar o isolamento social. Quanto mais tempo nós estivermos nesse isolamento, mais o vírus. Muitos empresários dizem, tem que reabrir. Olha o que dizem as autoridades sanitárias dos Estados Unidos, olha o que dizem as autoridades sanitárias da Alemanha. Só se pode reabrir uma economia quando o R0 for igual ou menor a 1. O nosso é 1,6. Não tem a menor possibilidade de se reabrir uma economia desse jeito. Seria uma tragédia. Seria escolher uma tragédia para a nossa população. E você que está aí desrespeitando o isolamento social, que está aí abrindo na surdina o seu comércio, que está aí, você está postergando a reabertura da cidade. Porque você está quebrando o isolamento. Você está aumentando a propagação do vírus na nossa cidade. 60% por semana. Quanto mais desrespeito ao isolamento existir, mais distante nós estaremos de abrir a cidade. Vai dizer para vocês que nós agora temos boas medidas, boas luzes para lançar sobre a nossa realidade e para discutir de forma realista o que está acontecendo. Nesse momento, as informações que nós temos, elas nos dizem que nós temos que intensificar aquilo que nós estávamos falando anteriormente. Fique em casa. Existe uma falsa sensação de segurança. Quando a gente compara Teresina em relação às outras cidades do Nordeste, em outras capitais, nós temos tido um grande desempenho, até agora. Mas e depois? Se nós insistirmos com o desrespeito ao isolamento, se nós continuarmos com essa taxa de crescimento de 60% por semana, a nossa situação não ficará assim. Nós somos vítimas hoje de um certo paradoxo na prevenção. Nós somos vítimas, de certa forma, do sucesso que nós tivemos na nossa quarentena. Como deu certo, as pessoas se sentiram tranquilas. Não vai acontecer nada aqui não, só em São Luís, só em Fortaleza. Que esses dados, que essas pesquisas, 3 pesquisas feitas, 2.500 amostras feitas, através da boa técnica da estatística, uma estrutura amostral, elas mostram que o vírus está presente na nossa cidade e crescendo rapidamente. E quem está alimentando esse exército adversário, e quem está alimentando esse exército invisível, são aquelas pessoas que estão quebrando o isolamento social. Vamos refletir. Nós todos queremos sair. Nós todos queremos uma luz no final do túnel. Mas essa luz, essa saída, somos nós que construiremos com o nosso comportamento. Quanto mais nós respeitarmos o isolamento, mais rápido nós vamos sair. Esse apelo que eu faço a vocês. Agora, cada vez com mais informações, com mais luz, a gente pode dizer, pode pedir, pode implorar. Pelo amor de Deus, vamos ficar em casa. A gente não quer ver acontecer em Teresina o que está acontecendo em São Luís. A gente não quer ver acontecer em Teresina o que está acontecendo em Fortaleza. Você não quer, eu não quero, ninguém quer. Vamos ficar em casa. Esse é o apelo que eu faço a toda a população de Teresina. Pronto. Pronto.
Isso. Oi, pessoal. Obrigada pela participação, tá? Daqui a pouco eu mando os dados da pesquisa e uma matériazinha com os dados consolidados. Tá bom? Obrigada.